No pico da tarde, uma estudante de ensino médio chamada Lana foi parada por um policial corrupto de nome Renato. O que seria uma blitz de rotina transforma-se em tragédia. Lana é agredida, sua moto incendiada e seu corpo pisoteado. Seu pai, o general de divisão Castro, fica enfurecido e descobre uma grande conspiração. Contudo, o final da história é misterioso e chocante. Naquela tarde, o sol pendia alto no céu da cidade, queimando o asfalto e espalhando um calor sufocante. As ruas estavam agitadas com o ruído de veículos. Buzinas se misturavam aos gritos de vendedores ambulantes à beira da calçada, tentando vender sua mercadoria. No meio desse cenário que lembrava o Rio de Janeiro em um dia de sol forte, uma estudante do ensino médio chamada Lana pilotava sua amada Vespa preta. Com seu uniforme branco e cinza da escola ainda impecável, ela voltava para casa como de costume. Seus cabelos pretos e longos estavam presos em um rabo de cavalo simples, o que lhe dava uma aparência organizada e limpa. Lana parecia calma controlando a velocidade de sua moto. Mesmo com o trânsito pesado, ela mantinha a disciplina, seguindo na faixa correta e sem a tentação de fazer ultrapassagens perigosas. Para Lana, seguir as regras de trânsito era um hábito incutido pelos pais desde cedo. De vez em quando, ela enxugava o suor da testa, sentindo o calor intenso do sol que parecia grudar na pele. Mas um sorriso discreto enfeitava seu rosto, pois, para ela, o caminho de volta para casa era um momento simples e agradável, quando podia respirar aliviada depois de um dia inteiro de estudo. No entanto, aquela tarde não seria como as outras. De longe, Lana viu que o tráfego começava a engarrafar. Alguns veículos paravam à beira da rua, e um grupo de policiais estava parado no meio do calor escaldante, como se estivessem realizando uma operação de fiscalização. Ela se perguntou se era uma blitz oficial ou apenas uma averiguação de rotina. Ela não se preocupou muito, pois tinha certeza de que todos os seus documentos estavam em ordem. Com confiança, Lana aproximou sua moto do ponto de fiscalização. Quando a distância diminuiu, Lana sentiu que havia algo de estranho. Não na quantidade de policiais, mas no olhar de um deles. Um homem forte, de rosto duro e cheio de desconfiança. Pela maneira como ele estava com as mãos na cintura, e pelo olhar fixo que acompanhava cada veículo que passava, havia uma aura de severidade e intimidação. Lana respirou fundo, tentando manter a calma. Ela mal sabia que aquele olhar seria o começo de um pesadelo que mudaria o curso de sua vida. Quando a Vespa preta de Lana se aproximou do ponto de fiscalização, um dos policiais que estava na linha de frente levantou a mão, dando a ordem de parada. Era Renato, a figura forte com o olhar cheio de autoridade, mas de rosto cruel e que parecia reter uma raiva contida. Ele deu um passo à frente, bloqueando a passagem da Vespa de Lana com um gesto firme. Lana puxou o freio imediatamente, parando a moto com uma expressão de surpresa. O ar quente e o olhar penetrante de Renato fizeram o coração de Lana bater mais rápido que o normal. Renato se aproximou, sua voz alta e fria, como se quisesse pressionar a mente de quem estivesse à sua frente. Documentos. Rápido, tira tudo, disse ele, ríspido, sem rodeios. Lana, que desde o início estava certa de sua inocência, rapidamente pegou sua mochila e retirou sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, que sempre carregava com cuidado. Ela entregou os dois documentos com a mão um pouco trêmula, pois a atmosfera era assustadora. Renato pegou os documentos, analisou-os rapidamente e depois olhou para Lana de cima a baixo com um ar de desconfiança. Após alguns segundos, Lana tentou falar com coragem. Está tudo certo, senhor. Não falta nada. Sua voz era educada, mas mostrava claramente que ela queria seguir seu caminho. Em vez de liberá-la, Renato franziu a testa e se inclinou na direção de Lana. Sua voz estava cheia de pressão. Você acabou de ultrapassar a faixa contínua. Não tente me desmentir. A acusação fez Lana se calar. Ela tinha certeza de que estava pilotando corretamente, sem ultrapassar, sem andar na contramão e sem cruzar a faixa. A acusação parecia forjada, como uma desculpa barata para incriminar.
Lana levantou o rosto e olhou para Renato, com uma coragem que começava a surgir. Eu não ultrapassei, senhor. Segui todas as regras, e os documentos estão em ordem. As pessoas que passavam começaram a notar a situação. Alguns motoristas olhavam. Alguns até diminuíam a velocidade para ver o que estava acontecendo. Renato sorriu de leve. Um sorriso que parecia mais uma ameaça do que um gesto de cortesia. No coração de Lana, um mau pressentimento começou a surgir. Aquilo não era apenas uma blitz de rotina. Havia algo muito mais sombrio por trás da atitude daquele policial. Algo que a fazia ter certeza de que seu caminho de volta para casa naquele dia se transformaria em um grande desastre. Lana ainda tentava explicar, em um tom educado, que não havia cometido nenhuma infração. No entanto, sua fala foi interrompida pela voz alta de Renato, que soou como um grito. Sem lhe dar chance, Renato pegou a chave da Vespa preta que ainda estava na ignição com um movimento brusco. O gesto foi tão rápido que Lana ficou chocada e seu rosto empalideceu. Ela olhou para sua amada moto, que agora não podia mais controlar. O medo começou a tomar conta de seu coração. Havia algo errado na maneira como aquele policial a estava tratando. O que deveria ser uma fiscalização de rotina estava se transformando em uma pressão aterrorizante. Renato então se aproximou, ficando imponente diante de Lana, com seu corpo forte aumentando a sensação de intimidação. Em voz alta, ele ordenou: desce da moto agora. O tom de sua voz não deixava espaço para discussão. Era como uma sentença definitiva que precisava ser obedecida. Lana hesitou, olhando rapidamente para os lados, procurando por alguém que pudesse ajudá-la. Mas os outros motoristas apenas olhavam rapidamente e seguiam em frente. Alguns preferiam se afastar a se envolver. Lana finalmente respirou fundo, tentando reunir coragem, e lentamente desceu da moto. Assim que seus 2 pés tocaram o asfalto quente, a sensação de desconforto se intensificou. Lana se sentia encurralada, não fiscalizada. Seus olhos olhavam para Renato com cautela, tentando decifrar a intenção por trás daquele olhar severo e pressionador. Ela sabia que a acusação de ultrapassar a faixa era apenas uma desculpa vazia. Seu coração começou a gritar em repúdio a esse abuso de poder, mas seu corpo não podia fazer muito. Ela apenas conseguia ficar parada, com as 2 mãos segurando firme a alça de sua mochila. Como se aquilo fosse a única coisa que a acalmasse. Renato sorriu de canto. Como se estivesse satisfeito por ter feito a estudante de ensino médio se render à sua ordem. Aquele sorriso não era o sorriso cordial de um agente da lei, mas o sorriso de um predador que acabará de encurralar sua presa. A chave da moto girava em sua mão, como se ele estivesse brincando com um objeto inanimado. No entanto, era o símbolo da liberdade de Lana que acabará de ser roubado. Pela sua expressão, era evidente que Renato não tinha a intenção de cumprir seu dever corretamente. Ele estava preparando o próximo passo. Um passo muito mais cruel e absurdo. E quando Lana se deu conta disso, a suspeita de que aquela blitz era apenas um disfarce se tornou mais forte em sua mente. Com um rosto frio e cheio de arrogância, Renato olhou diretamente para Lana, que estava tensa à sua frente. Sua voz soou alta, opressiva e cheia de ameaças. Se você quiser sua moto de volta, arrume R$10.000 agora mesmo. A frase atingiu os ouvidos de Lana, fazendo seu corpo congelar. Ela não podia acreditar no que acabará de ouvir. R$10.000, uma quantia enorme para uma acusação que ela nem sequer havia cometido. Instantaneamente, o choque se transformou em uma raiva que apertava seu peito. Mas ela ainda tentava controlá-la para que não explodisse. Lana olhou para Renato com os olhos arregalados. Sua boca tremia, segurando a emoção. O que o senhor quer dizer? Eu não cometi nenhuma infração. Meus documentos estão todos certos. Não há motivo para uma multa tão alta, ela respondeu com a voz alta. Embora seu tom soasse trêmulo, ela sabia muito bem que o pedido não era apenas absurdo, mas claramente uma extorsão. Seu coração se revoltava, recusando-se a aceitar o tratamento abusivo que feria o senso de justiça.
Ela era apenas uma adolescente, mas a coragem em seu interior a fez ousar desafiar a injustiça. No entanto, a resistência verbal só fez Renato ficar mais furioso. Seu maxilar se contraiu, suas sobrancelhas se fecharam, e seus olhos brilharam de raiva. Ele aproximou seu corpo do dela, como se quisesse esmagar a mente da garota completamente. Não ouse falar demais. Se não pagar, você sabe o que acontece. Ele gritou com raiva. O ambiente tenso fez com que alguns populares que assistiam de longe ficassem mais alertas, mas ainda em silêncio, com medo de se envolver com o policial fardado. A pressão aumentou a tensão ao redor. O ar quente parecia ainda mais opressor, e os passos de Lana pareciam cada vez mais pesados, parada diante da arrogância de um agente que havia perdido a vergonha. No meio da tensão, Lana cerrou os punhos com força. O medo, a raiva e a humilhação se misturavam. Ela sabia que se cedesse a essa exigência, sua dignidade desmoronaria, e a justiça jamais estaria ao lado dos mais fracos como ela. Com uma voz trêmula, mas cheia de convicção, ela recusou: "Eu não vou pagar. Isso não é justo." A rua de repente ficou em silêncio por alguns segundos. Como se todos estivessem esperando o que aconteceria a seguir. E pelo olhar cada vez mais sombrio de Renato, Lana percebeu que sua recusa acabará de acender um grande incêndio prestes a consumir tudo. A recusa de Lana foi como um chicote que incendiou o ego de Renato. Sem lhe dar chance, a mão forte dele voou com violência contra o rosto da garota. Plaf! O som do tapa ecoou no ar, fazendo a cabeça de Lana balançar para o lado. Seus lábios finos se partiram, e sangue fresco escorreu imediatamente pelo queixo. O golpe forte fez o corpo de Lana cambalear, quase a fazendo perder o equilíbrio. Ela segurou a bochecha que ardia e latejava, tentando conter a dor e a humilhação profunda. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela tentou se manter de pé, no meio dos olhares de muitas pessoas que apenas assistiam, sem coragem de se aproximar. Renato não parou por aí. Com passos bruscos, ele foi em direção à Vespa preta, que estava inocentemente parada na beira da rua. Do bolso, ele tirou uma garrafinha contendo gasolina, que ele havia preparado sabe-se lá quando. Sem hesitar, ele jogou o líquido no corpo da moto. O cheiro de gasolina imediatamente irritou o nariz, aumentando a tensão ao redor. Lana, ao ver aquilo, gritou em pânico: "Não, não queime minha moto." Seu grito estava cheio de desespero. Mas não abalou nem um pouco a intenção cruel do policial corrupto. Com o rosto frio, Renato tirou um isqueiro, acendeu-o e o jogou na direção da moto. Em um instante, o fogo se alastrou e começou a consumir a Vespa preta na frente de sua dona. Fumaça preta e densa começou a subir, acompanhada por pequenos estouros do tanque de gasolina em chamas. Lana correu cambaleando, tentando impedir Renato. Ela puxou o braço dele com todas as suas forças, na esperança de alguma misericórdia. Mas seu corpo pequeno não era páreo para a força do homem forte. Com um único empurrão brusco, Renato a jogou, fazendo Lana cair no asfalto quente. Suas mãos estavam arranhadas, seu uniforme sujo, e a dor se espalhou pelo seu corpo. Mas a dor física não era comparável à dor em seu coração ao ver sua amada moto, que a havia acompanhado fielmente todos os dias, ser devorada pelo fogo até virar cinzas. A rua se tornou um cenário aterrorizante. Os populares que antes apenas assistiam começaram a se aglomerar. Alguns gritavam em pânico. Outros tentavam filmar com seus celulares. Mas ninguém se atreveu a avançar e confrontar o policial. Lana chorava muito. Sua voz falhava. Seu corpo tremia, impotente. Ela engatinhou em direção à moto, que já estava quase desfeita pelo fogo. Mas seu movimento foi interrompido pela sombra de Renato, que estava parado à sua frente. O olhar do policial estava cheio de satisfação. Como se o fogo que consumia a moto fosse um símbolo de seu poder sobre os mais fracos que não podiam revidar. Naquela tarde quente não foi apenas uma moto que queimou, mas também a dignidade de uma jovem forçada a sentir a crueldade de um agente que deveria protegê-la. O corpo frágil de Lana não suportou a violência do chute. Um golpe forte atingiu seu estômago, fazendo-a cair no asfalto quente.
O som do impacto de seu corpo na rua foi tão doloroso que a fez ficar ofegante. Lana gemeu, tentando apoiar o corpo. No entanto, a dor do asfalto quente que queimava sua pele a deixou ainda mais indefesa. Em segundos, suor misturado com sangue escorreu de seu rosto, molhando o uniforme branco e cinza, agora sujo de poeira. Antes que pudesse se levantar, o sapato preto e brilhante de Renato atingiu seu corpo. 1, 2, 3 pisadas violentas caíram em suas costas e barriga. Lana se encolheu, suportando a dor. Seus gritos eram baixos, mas não havia a menor misericórdia. Ao redor, alguns outros policiais até caíram na gargalhada. A visão de uma estudante de ensino médio sendo pisoteada no meio da rua era um divertimento. O coração de Lana estava despedaçado. Ela não só foi humilhada, mas tratada pior que um animal. E tudo isso foi feito por alguém que deveria proteger a população. Os populares que se reuniram apenas podiam olhar, paralisados. Alguns cobriam a boca segurando os gritos. Outros tentavam filmar com o celular de uma distância segura. Mas ninguém ousou avançar. O medo do uniforme marrom da polícia militar era enorme. Como se houvesse uma parede invisível que silenciava a coragem deles. Apenas olhares de pena eram dirigidos a Lana. Olhares que pareciam dizer: queremos te ajudar, mas também temos medo de ser destruídos por eles. A situação fez Lana se sentir ainda mais desamparada. Não era apenas seu corpo que estava ferido, mas seu sentimento de estar sozinha no meio da multidão. Renato estava em pé, continuando a pressionar o corpo de Lana com o sapato. Sua respiração estava regular. Seu rosto mostrava satisfação. Como se tivesse acabado de provar quem mandava naquela rua. Lana, deitada no chão, apenas podia ranger os dentes, suportando a dor e as lágrimas. Ela sabia que sua vida estava sendo usada como um brinquedo. Sua dignidade estava sendo pisoteada sem que ninguém pudesse impedir. E por trás de seu olhar cheio de feridas, uma pequena chama começou a crescer. Uma determinação de que este incidente não poderia ficar assim. Mas por enquanto, ela só conseguia sentir a amargura da injustiça, acompanhada pela risada cruel dos policiais que faziam de seu sofrimento motivo de escárnio. O corpo de Lana finalmente não aguentou mais o tormento. Sua respiração estava falha, seus olhos giravam. E então ela desmaiou no asfalto quente, com sangue ainda escorrendo de seus lábios e têmporas. No meio da multidão aterrorizada, um popular finalmente criou coragem e avançou. Com cuidado, ele levantou o corpo inconsciente de Lana. Seu uniforme sujo e manchado de sangue aumentava a tensão. Alguns outros populares ajudaram a encontrar um veículo para levá-la rapidamente ao hospital. A pena venceu o medo deles, pois sabiam que se a deixassem por mais tempo, a vida da garota poderia se perder. Chegando ao hospital mais próximo, Lana foi levada imediatamente para a emergência. Médicos e enfermeiros agiram rápido, cuidando dos ferimentos graves em seu corpo. Algumas enfermeiras correram com equipamentos, enquanto um médico dava instruções firmes. Uma agulha de soro foi rapidamente inserida em seu braço. Curativos foram enrolados em seu braço e rosto, e o oxigênio foi conectado para ajudar sua respiração fraca. Naquela sala, o som regular do monitor cardíaco era a prova de que uma adolescente estava lutando entre a consciência e a inconsciência, após o tratamento brutal de um agente. Enquanto isso, fora do hospital, a notícia do trágico incidente começou a se espalhar. Vários populares que haviam filmado com seus celulares rapidamente postaram o vídeo do ocorrido nas redes sociais. Em minutos, o vídeo que mostrava uma estudante de ensino médio sendo espancada, chutada e tendo sua moto incendiada por um policial se tornou viral. A seção de comentários estava cheia de raiva e condenação, acusando o agente de ser a causa do abuso de autoridade. O nome de Lana de repente virou o centro das atenções. Não era mais apenas uma estudante comum, mas o símbolo das vítimas da injustiça exibida nas ruas. O alvoroço fez o hospital ficar ainda mais lotado. Repórteres vieram tentando descobrir a identidade da vítima e sua condição atual.
No entanto, a equipe do hospital tentou manter o máximo de sigilo para a segurança de Lana. Os populares que a levaram só puderam respirar fundo, ainda cheios de medo, mas aliviados porque, pelo menos, a garota havia escapado da morte. Eles sabiam que ajudar Lana poderia lhes causar problemas, mas a consciência não podia ser silenciada. E por trás de tudo isso, uma promessa silenciosa se espalhou em suas mentes. A verdade precisava ser exposta, pois um tratamento como aquele não podia se repetir. Em uma casa de oficial que era luxuosa, mas modesta, Castro, um general de divisão de alta patente do exército, estava descansando após o serviço quando ouviu batidas fortes na porta. Um vizinho, com o rosto em pânico, veio com uma notícia que ele jamais imaginaria. Gaguejando, o vizinho contou que sua filha, Lana, havia acabado de ser vítima de violência por um policial corrupto e estava agora no hospital em condições deploráveis. Imediatamente o sangue de Castro gelou. Seu olhar, geralmente calmo, tornou-se afiado e cheio de raiva. Sem dizer mais nada, ele correu para pegar a chave do carro e saiu em disparada para o hospital. Ao chegar na sala de emergência, os passos de Castro pararam ao ver a cena que lhe partiu o coração. Lana, a garota que ele sempre protegeu com tanto carinho, estava deitada fracamente no leito branco. Seu rosto estava cheio de hematomas, os lábios cortados e sangrando e o braço enfaixado. Um tubo de soro entrava em seu braço, enquanto o monitor cardíaco batia devagar ao lado de seu corpo. A visão fez o peito de Castro ser apertado. Sua raiva se misturava com uma tristeza incontrolável. Um soldado forte que nunca temeu inimigos armados estava quase destruído ao ver sua própria filha sendo tratada como um animal na rua. Castro se aproximou, sentou-se ao lado da cama e segurou a mão de Lana com força. Embora estivesse inconsciente, ele falou baixo. Como se sua voz pudesse chegar aos ouvidos da filha. Seu pai está aqui, filha. Eu não vou ficar quieto. Você tem que ser forte. Tem que aguentar. Sua voz tremia. Seus olhos estavam vermelhos, segurando as lágrimas. A lembrança da infância de Lana passou por sua mente. A garotinha que sempre o recebia com um abraço caloroso toda vez que ele voltava do serviço. Agora, ela tinha que suportar as feridas causadas pela arrogância. No fundo de seu coração, Castro jurou que a dignidade e o sangue de sua família jamais seriam pisoteados assim. Naquele instante, sua emoção explodiu em silêncio. O maxilar de Castro se apertou. Seu aperto na mão se fechou, como se estivesse quebrando algo. Ele sabia que aquilo não era apenas um caso leve, mas uma grande humilhação contra ele. Como pai e como oficial general do exército. A notícia do vizinho já havia sido suficiente para ferver seu sangue. Mas ver a condição de sua filha o fez decidir intervir pessoalmente. Não apenas para buscar justiça, mas para se vingar do sofrimento de Lana. Naquela sala silenciosa do hospital, nasceu a determinação de um general. Ele iria caçar quem ousasse tocar em sua filha. Mesmo que isso significasse enfrentar outros agentes fardados. Lentamente, as pálpebras de Lana se abriram. Sua respiração ainda estava fraca, seu corpo mole, mas sua consciência estava voltando. Ao ver o pai sentado ao lado da cama, seu rosto pálido se acalmou um pouco. Com uma voz baixa e fraca, ela começou a chamar, pai. Castro se aproximou imediatamente, segurando a mão da filha com força. Mesmo com o corpo doente, Lana sabia que precisava contar a história. Pois só assim seu pai entenderia a dimensão do sofrimento que ela acabará de passar. Seus olhos, molhados de lágrimas, olharam diretamente para o rosto do pai. Como se suplicasse para que tudo aquilo não fosse ignorado. Gaguejando, Lana contou a cronologia dos fatos desde o início. Ela explicou como Renato a parou na rua, revistou seus documentos que estavam em ordem e a forçou a descer da moto. Ela repetiu as palavras arrogantes de Renato, que exigiu R$10.000. Uma quantia totalmente absurda. Sua voz tremeu quando chegou a parte em que seu rosto foi agredido com um tapa até seus lábios sangrarem. Suas lágrimas caíram quando ela se lembrou da amada moto sendo encharcada de gasolina e queimada na frente de seus olhos.
Ela contou todos os detalhes, incluindo como ela foi chutada e pisoteada até desmaiar no asfalto. Castro ouviu sem interromper. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ele segurou para que elas não caíssem. Para ele, as lágrimas de um general só deveriam cair no campo de batalha, não na frente de um inimigo. No entanto, desta vez, o inimigo havia ferido seu próprio sangue, e seu coração não podia conter a turbulência. Seus punhos se fecharam com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Cada palavra que saía da boca de Lana parecia uma faca perfurando seu coração. Ele tentou se acalmar, mas quanto mais demorava, mais a raiva aumentava, queimando sua mente, exigindo vingança por essa humilhação intolerável. Lana terminou sua história com uma frase baixa: "Pai, eu não aguento se isso ficar por isso mesmo. Eu estou com medo." A voz fez Castro se endireitar. Ele se inclinou, beijou a testa da filha suavemente e disse com uma voz firme: "Você não precisa ter mais medo, filha. Seu pai vai agir. Eles foram longe demais. Pela sua honra, pela dignidade da nossa família, seu pai vai garantir que eles paguem." A frase foi dita sem a menor dúvida. E a partir daquele momento, a raiva de um pai e de um oficial de alta patente se transformou em um juramento. Ninguém poderia se esconder atrás de um uniforme se ousasse manchar a honra de sua filha. Com o rosto enfurecido e passos rápidos, Castro seguiu em direção à delegacia central da cidade. Seu carro oficial parou bem na frente do pátio, fazendo alguns policiais de guarda se assustarem ao ver um general de exército sair com uma aura de autoridade e raiva ardente. Sem rodeios, ele entrou, abrindo a porta do escritório com um estrondo. Todos na sala ficaram em silêncio, sentindo a enorme pressão da presença de Castro. Seu olhar era afiado, seu maxilar estava cerrado. Estava claro que ele não tinha vindo para ser cordial, mas para exigir responsabilidade. A voz de Castro ecoou na sala. "Quero Renato. Mande ele sair agora mesmo." Os policiais que estavam lá se entreolharam. Alguns abaixaram a cabeça, outros fingiram estar ocupados. Ninguém se atreveu a responder em voz alta. Castro avançou, batendo o sapato, fazendo o chão tremer. Sua decepção aumentou ao ouvir a notícia de que Renato não estava no local. Seu nariz arfava, sua respiração estava pesada, sua raiva estava no limite. Para ele, a ausência de Renato era apenas a prova de que ele era um covarde. A prova de que o corrupto sabia de seu erro e escolheu se esconder. No meio da tensão, surgiu a figura do coronel Mendonça, o delegado-chefe. Com seu corpo grande, um pouco gordo, e rosto redondo com um bigode grosso, ele tentou manter a calma. Um sorriso forçado surgiu em seu rosto, tentando acalmar a situação. "General, por favor, acalme-se. Eu ouvi brevemente e lamento muito o que aconteceu com sua filha. Vamos conversar com calma", disse ele com uma voz que tentava ser suave. Mas o tom soou de escárnio nos ouvidos de Castro. Para Castro não havia o que ser calmo. Não depois de sua filha ter sido tratada como lixo por um agente na rua. Castro olhou fixamente para Mendonça. Seu olhar era tão profundo que fez o delegado quase perder a fala. "Você acha que eu vim aqui para conversar? Minha filha foi espancada, a moto dela foi queimada, quase morreu nas mãos do seu subordinado. E agora você me pede calma." A voz de Castro trovejou, fazendo a sala inteira parecer tremer. Mendonça só podia baixar a cabeça, tentando manter sua autoridade. Embora o suor frio já começasse a molhar suas têmporas. No coração de Castro, uma coisa era certa: a justiça jamais viria apenas com palavras doces. Havia um preço alto a ser pago, e Castro estava pronto para cobrá-lo. O coronel Mendonça finalmente convidou Castro a se sentar em seu escritório. Com um rosto sério, ele ouviu cada detalhe que o general contou sobre a cronologia do que Lana havia passado. Ele acenava lentamente com a cabeça, fingindo que realmente se importava. Quando Castro terminou de falar, Mendonça se recostou na cadeira. Em seguida, com um tom calmo, ele disse: "General, eu lamento muito. Prometo que todas as despesas médicas de sua filha serão totalmente cobertas pela nossa instituição." Sua fala parecia doce, diplomática e cheia de promessas tranquilizadoras.
como se quisesse acalmar a grande raiva que ainda ardia no peito de Castro. Mas para Castro, aquelas palavras soaram estranhas. Como poderia um delegado-chefe oferecer ajuda tão rapidamente sem sequer mencionar uma ação firme contra o agente que cometeu a violência? A promessa parecia não ser um ato de responsabilidade, mas uma tentativa de fechar a ferida com dinheiro. O olhar de Castro se estreitou. Ele olhou fixamente para o rosto de Mendonça, que permanecia calmo apesar da situação tensa. Pela linguagem corporal e pelo modo de falar, Castro podia sentir que algo estava sendo escondido. Sua atitude era muito neutra, muito fria. Como se o ato hediondo que atingiu Lana fosse apenas um pequeno caso que poderia ser resolvido com compensação material. Despesas médicas, a voz de Castro trovejou. Um tom sarcástico cortou a sala. Você acha que o sofrimento da minha filha pode ser pago com dinheiro? Você acha que a dignidade da minha família pode ser comprada com notas de real? A frase fez Mendonça se calar por um momento. Seu bigode grosso se moveu. Seus olhos tentaram se manter calmos, mas o suor começou a surgir em sua testa. Ele rapidamente acrescentou: não é isso que eu quero dizer, general. Com certeza vamos investigar. Mas por enquanto a saúde de sua filha é a prioridade. A frase soou ainda mais evasiva, mostrando ainda mais claramente que Mendonça estava tentando ganhar tempo. Castro não era bobo. Décadas como oficial do exército o tornaram muito sensível para ler a situação. Ele conhecia a linguagem corporal de um homem que estava mentindo ou escondendo algo. E a cada palavra dita por Mendonça, Castro ficava mais certo. Havia uma rede suja sendo protegida. Renato não era apenas um único policial corrupto. Havia uma grande força o apoiando. Castro fechou o punho sobre a mesa, olhando diretamente para o delegado-chefe com um olhar tão afiado quanto uma faca. Em seu coração, uma coisa era certa: se a instituição não quisesse se limpar, ele mesmo pegaria a espada da justiça para cortar a podridão que eles estavam acobertando. Com passos pesados, Castro deixou o escritório do delegado-chefe, ainda cheio de uma raiva que não havia diminuído. Assim que seus pés pisaram no pátio da delegacia, o ar quente da tarde pareceu queimar sua pele. Mas mais quente era o fogo em seu peito que ainda não havia encontrado vazão. Ele olhou para o portão com um olhar determinado. No entanto, de repente, ele ouviu passos rápidos atrás dele, e sem aviso, um bastão de ferro atingiu violentamente a parte de trás de sua cabeça. Dung! O som do impacto fez o corpo de Castro cambalear e cair no chão duro do pátio da delegacia. Os populares que estavam por perto gritaram em choque. Alguns cobriram a boca apressadamente. Não podiam acreditar que um general do exército pudesse ser agredido descaradamente por um policial corrupto em público. A figura que fez aquilo não era outra senão Renato. Seu rosto estava cheio de raiva, seus olhos estavam selvagens, e um sorriso cruel se curvava em seus lábios. Ele levantou o bastão mais uma vez, como se fosse dar um golpe final para garantir que Castro não pudesse se levantar. A cena fez o pátio da delegacia ficar aterrorizante. Todos ficaram paralisados, prendendo a respiração ao ver a ousadia e a crueldade de um policial corrupto que se atreveu a atacar um general. Mas Castro não era um homem comum. Com um corpo treinado pela disciplina militar de anos, ele se levantou lentamente, mesmo com sangue escorrendo de sua têmpora. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam como brasas. Ele ficou em pé, olhando para Renato com um olhar afiado. E então, sem muitas palavras, sua mão voou rapidamente. Bam! Um soco forte acertou em cheio o rosto de Renato. O som do punho de Castro ecoou por todo o pátio. O corpo forte de Renato cambaleou para trás. Seus lábios estavam cortados. Sangue jorrou imediatamente de sua boca. O sorriso cruel que ele exibia desapareceu, substituído por um gemido de dor contida. Castro avançou. Seu rosto firme. Seu corpo ainda imponente apesar do ferimento. Você não merece usar essa farda, sua voz trovejou, sendo ouvida por todos que assistiam.
Com seu comportamento cruel, você manchou a honra da instituição e tratou minha filha como lixo. As palavras foram ditas junto com outro soco de vingança que atingiu o rosto de Renato, fazendo-o cair no chão. Os populares que assistiam gritaram em choque. Alguns aplaudiram, e outros ficaram boquiabertos ao ver um general dar uma resposta imediata no quartel da polícia. Aquele momento provou que a injustiça jamais permaneceria de pé enquanto houvesse coragem para lutar contra ela. O corpo de Renato ainda estava caído no chão quando Castro puxou o colarinho de sua camisa com a mão esquerda, com a intenção de arrastá-lo de volta para a delegacia como prova viva do crime do agente. No entanto, seus passos foram interrompidos por um som apressado vindo de trás. Um jovem oficial com o rosto em pânico correu em sua direção. Sua respiração estava ofegante, mas seu olhar estava cheio de coragem. Ele rapidamente estendeu um pequeno pendrive na direção de Castro. General, guarde isto. A prova dos crimes deles está toda aqui, disse ele com a voz trêmula. Como se estivesse arriscando sua vida com aquela ação. Castro olhou para o jovem oficial com suspeita por um momento e depois pegou o pendrive. Ele o segurou com força, sentindo que aquele pequeno objeto poderia ser a grande chave para desvendar o escândalo que estava escondido. O jovem oficial acrescentou em voz mais baixa. O senhor precisa ter cuidado. Renato não trabalha sozinho. Ele é apenas um peão. O delegado-chefe Coronel Mendonça faz parte de uma grande rede. Eles organizam extorsão, intimidação e abuso contra civis. Até mesmo alguns oficiais superiores estão envolvidos. As palavras fizeram Castro ficar em silêncio por um momento. Seu coração ficou ainda mais quente. A ferida de sua filha era apenas uma pequena parte de um crime maior e estruturado. A mente de Castro girou rapidamente. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A atitude excessivamente calma de Mendonça. A falsa promessa sobre as despesas médicas, e a maneira como Renato agiu sem medo da lei. Tudo fazia sentido se eles fossem protegidos. Uma forte rede que tinha poder nos bastidores. Com as provas em mãos, Castro percebeu que estava enfrentando um monstro muito maior do que um simples policial corrupto na rua. Essa rede operava de forma organizada, escondida atrás de uniformes, cargos e poder. Oprimindo o povo sob a máscara da lei. O rosto de Castro ficou sério. Seu olhar, afiado como aço. Ele olhou para Renato, que ainda gemia no chão, e depois se virou para o jovem oficial, que agora tremia de medo, pois suas ações poderiam colocar sua vida em risco. Se o que você diz é verdade, disse Castro com uma voz grave e firme. Então isso não é mais apenas a vingança de um pai. Isso é uma guerra para limpar a honra da nação. O ambiente no pátio da delegacia ficou ainda mais tenso. Os populares que ainda assistiam começaram a perceber que o evento daquele dia não era mais apenas uma briga comum. Eles acabavam de ver um vislumbre de uma grande conspiração que estava escondida por trás dos uniformes e do poder. Depois de receber o pendrive, Castro deixou o pátio da delegacia com o rosto ainda cheio de raiva misturada com determinação. Dentro de seu carro, ele ligou o celular e ligou imediatamente para alguns de seus colegas de confiança do exército com uma voz grave. Ele ordenou que eles se reunissem em segredo, pois ele acabará de descobrir evidências do envolvimento de uma rede suja que usava a lei para oprimir o povo. Castro não via mais o caso apenas como um assunto pessoal, mas como uma grande vergonha que pisoteava a dignidade do país. Este não é apenas um problema da minha família, ele afirmou em uma breve conversa. Isto é uma traição ao povo, e nós não podemos ficar calados. Alguns de seus colegas responderam seriamente, declarando sua disposição em ajudar quando fosse necessário. Eles sabiam que Castro não era o tipo de pessoa que falava à toa. Se um general tão firme quanto ele interveio diretamente, a ameaça que eles enfrentavam era realmente real. No entanto, antes que os grandes planos pudessem ser elaborados, o celular de Castro vibrou. Um número desconhecido ligou com um toque que quebrou o silêncio do carro. Ele primeiro pensou que era apenas uma ligação comum, mas quando atendeu, uma voz fria e assustadora foi ouvida do outro lado.
Se você continuar com isso, não apenas sua carreira estará acabada, mas também a vida de sua filha. A mensagem de voz soou baixa, mas clara. Cada palavra era como um veneno que se infiltrava no ouvido, deixando uma aura de ameaça real. Castro ficou em silêncio por alguns segundos. Seu maxilar se apertou, seus olhos olhavam fixamente para frente. Ele sabia que aquela voz não era blefe. A grande rede que ele estava enfrentando não era de pessoas comuns, mas de pessoas que tinham poder. Pessoas que podiam apagar provas, silenciar testemunhas e até mesmo eliminar vidas sem deixar rastros. A ameaça era prova clara de que suas ações haviam incomodado um ninho de cobras venenosas. No entanto, Castro não era um homem fácil de intimidar. Com uma voz baixa, mas cheia de raiva, ele respondeu brevemente antes de desligar o telefone. Toquem na minha filha mais uma vez, e eu garanto que vocês se arrependerão pelo resto da vida. Seu punho se fechou com tanta força que as veias em seu braço saltaram. A ameaça apenas fez sua determinação se tornar mais forte. Para ele, aquilo não era mais uma escolha entre carreira ou segurança pessoal. Era uma guerra aberta contra a traição, e ele estava pronto para arriscar tudo. Em seu coração, Castro sabia que o caminho à frente seria perigoso. Mas como pai e como soldado ele não recuaria. Naquela noite, o hospital que antes estava lotado começou a esvaziar. Em um quarto particular, Lana ainda estava deitada fraca com o soro em seu braço. No entanto, de repente, o monitor do circuito interno de TV na sala de controle mostrou uma cena estranha. Uma figura em uniforme de enfermeiro entrou com passos calmos. Seu rosto estava coberto por uma máscara. Sua atitude era muito convincente, como se fosse realmente parte da equipe médica. Sem levantar suspeitas, ela empurrou a cama de Lana para fora do quarto, atravessou o corredor silencioso e desapareceu. Algumas horas depois, quando a família tentou visitá-la, eles só então perceberam que Lana havia desaparecido sem deixar vestígios. A equipe do hospital foi imediatamente questionada. Mas quando a identidade do enfermeiro foi rastreada, o resultado foi chocante. Não havia nenhum funcionário com aquele nome ou rosto registrado nas câmeras. Todos os dados estavam vazios, como se a figura nunca tivesse existido. Este incidente causou um novo pânico. Médicos e enfermeiras juraram que não a conheciam. Estava claro que o sequestro foi feito com um plano meticuloso, usando um disfarce indetectável. Uma grande pergunta surgiu. Quem ousou levar Lana e o que eles fariam com ela? Ao mesmo tempo, o mundo virtual que antes estava em alvoroço com o vídeo da violência contra Lana de repente ficou em silêncio. O vídeo viral que antes estava espalhado em várias plataformas desapareceu misteriosamente. Os links que antes estavam ativos se tornaram indisponíveis. As contas que postaram o vídeo foram bloqueadas ou até mesmo sumiram sem explicação. Como se houvesse uma grande força controlando o fluxo de informação, desligando as provas que poderiam abrir os olhos do povo. O silêncio digital era um sinal claro de que essa rede de conspiração não operava apenas em campo, mas também conseguia alcançar a tecnologia e a mídia com total poder. Em uma garagem antiga, Castro estava sozinho diante da carcaça da Vespa preta de sua filha, que agora era apenas ferro queimado. Seu rosto estava sombrio, seus olhos afiados e cheios de raiva. Em sua mão ele segurava firmemente uma pistola, um símbolo de sua determinação inabalável. Com uma voz baixa, mas firme, ele sussurrou: "Se eu tiver que enfrentar esta nação para salvar minha filha, eu o farei." A frase ecoou no espaço silencioso, marcando o nascimento de uma resistência maior do que apenas um caso pessoal. E assim a história termina no ar, deixando perguntas sem resposta.